Nesse vídeo você vai entender por que trocar pão por frutas vai melhorar a sua saúde e ajudar o planeta. E você deve estar achando que eu não entendo de alimentação. E é verdade, é por isso que eu chamei o Nutri. Quando a gente começa a falar desse tema, né, principalmente comer mais fruta, muita gente fica até com medo, porque pensa, mas as frutas não têm muito açúcar, não tem muita frutose, isso não vai sobrecarregar o meu organismo? E a verdade é que é exatamente o contrário. Colocaram na nossa cabeça que os carboidratos, que são mais ricos em amidos, que eles têm justamente uma digestão mais lenta, eles são melhores por fazerem justamente essa liberação de energia um pouco mais lenta e gradual. Mas sabe o que acontece na prática? A verdade é que você sobrecarrega o seu sistema e por isso que você fica mais lento. Então, se a gente for olhar até de uma forma muito evolutiva, se eu batesse um pratão de arroz, por exemplo, com carne, e eu tivesse que fazer alguma atividade depois, eu não conseguiria. Só você ver na sua rotina prática, você fica muito pesado e muito cheio, porque isso na verdade faz com que a sua digestão fique mais lenta e pesada. Ao passo que você comer mais frutas e um pouco de carne, você vê que na sua digestão você fica muito mais leve e apto a fazer as atividades. E tem uma coisa muito importante quando a gente fala de nutrição de verdade, que é a gente olhar para o nosso sistema digestivo. O nosso sistema digestivo, o nosso DNA, tem 98,5% de compatibilidade com alguns tipos de macacos. E adivinhe, a alimentação deles é baseada em frutas. Então, mais de 80% da alimentação deles são frutas. Lembrando que eles comem, né, de uma forma muito variada, mas eles não comem praticamente nenhum tipo de grão, nenhum tipo de trigo, nenhum tipo de, né, pão, macarrão, lógico, né, que já é mais industrializado, mas o próprio arroz. E uma coisa muito importante quando a gente fala de nutrição verdadeira, indo além das calorias, é a gente olhar para a coloração dos alimentos. As frutas, diferente dos vegetais, elas vão ter fitoquímicos que nos atraem. Ou seja, os vegetais eles produzem os chamados fitoquímicos, que são substâncias que eles mesmos produzem para se proteger de insetos e de outros animais, para eles não serem comidos. Ao passo que as frutas fazem exatamente o contrário. Elas ficam mais coloridas, elas ficam mais cheirosas e elas ficam mais atraentes, com a ideia que nós, né, que somos, digamos assim, né, primatas de fato, conseguimos comer essa fruta, depois a gente vai, né, defecar essas sementes para elas conseguirem se reproduzir, né, evoluir. Ou, propriamente, a gente sairia comendo essa fruta e a semente, né, ficaria ali exposta e poderia cair e ela iria, de fato, reproduzir. Então, nós, como seres humanos, temos, na verdade, esse papel de comer os alimentos que fomos feitos para comer, que no caso são as frutas, e ajudar, na verdade, nessa propagação das frutas para elas, de fato, né, se reproduzirem. A verdade é que o Homo sapiens tem mais de 350 mil anos e a agricultura data ali apenas de uns 10 mil anos, 10, 12 mil anos. E antes da agricultura, nós não tínhamos grandes plantações de grãos como milho, soja, trigo, que hoje formam a base da alimentação humana. Para vocês terem ideia, milho, trigo e arroz juntos são responsáveis por 50% da alimentação do mundo, 50%. Então, antes desse período de agricultura, era natural que o ser humano, como primata, consumisse muito mais frutas, consumisse também vegetais, mas com uma base de frutas. A gente fica muito tentado quando a gente vê uma fruta bonita, né? Então, se você vê uma fruta bem colorida, no pé, uma banana, a gente fica muito tentado a comer e as crianças já se alimentam dessas frutas naturalmente, se a gente deixar, né? São muito doces. E quando a gente fala justamente das frutas serem muito doces, na cabeça das pessoas que não estudam suficientemente isso, elas fazem um pensamento e uma conclusão que é totalmente errada. Por acharem que a fruta tem um açúcar, né, e de fato ela tem mais açúcar natural, isso, por exemplo, vai causar um pico de glicose, ou seja, um pico de açúcar no seu sangue e um pico de insulina. Mas já tem diversos artigos científicos mostrando que quanto mais fruta você consome, menor é a sua chance de ter diabetes. Então, se a fruta é rica em açúcar e esse açúcar fosse mal, quem consumisse mais fruta estaria mais, né, doente, mais diabético, mas a gente vê que é justamente o contrário. Por quê? Porque se a gente isolar aquele açúcar, ele de fato pode ter esse efeito maléfico no corpo. Mas quando a gente come ele nisso que a gente chama de matriz alimentar, a gente consegue ter, na verdade, uma liberação mais lenta e também gradual. Então, se você for olhar em algumas tabelas, inclusive o índice glicêmico, que é a velocidade que essa glicemia, esse açúcar no sangue sobe, do arroz, por exemplo, e do pão vai ser muito maior do que da maioria das frutas. Mesmo que a gente olhe e tenha a mesma quantidade de carboidrato, o carboidrato da fruta seja mais simples. Ou seja, quando eu como esse carboidrato da fruta, mesmo ele sendo mais simples, como ele tem ali esses fitoquímicos, né, que são chamados desses nutrientes que a própria planta produz, e pelo aporte também de fibras, a gente consegue mesmo assim ter uma glicemia mais estável, ou seja, o açúcar no sangue ele fica mais estável. Então você consegue ter energia
constante, você se sente bem disposto, você faz uma refeição e não fica naquele peso. E aí foi como eu comentei, né? Se você no meio da natureza fosse comer alguma coisa e fosse ficar pesado, você que depois ia virar a refeição, né? Então não faz o menor sentido você bater aquela pratada e ficar super pesado. Agora bate uma pratada de fruta, come 2 kg de fruta de uma vez. Você não vai ficar pesado da mesma maneira que você ficaria comendo esses outros alimentos que são fontes de amido. Como o Hugo comentou aqui, né? A base hoje em dia da alimentação é pão, arroz e também o milho. E se a gente pensar bem, todos esses grãos, eles precisam de um preparo mais, um cozimento, um preparo mais complexo, que nossos antepassados não tinham condições de estar sempre preparando, né? Diferente das frutas que já vêm prontas para a gente comer, né? Então a fruta realmente é um alimento perfeito para a gente. E um outro ponto muito interessante também de se comparar é você ver a quantidade de vitaminas, minerais, esses fitoquímicos, que são esses nutrientes que são mais presentes nas frutas, comparado a esses outros alimentos que são os grãos. A quantidade desses nutrientes nas frutas são infinitamente melhor. Então o que a gente está falando aqui não é que se você comer arroz ou macarrão ou milho, você não vai ser saudável, você vai adoecer, não é isso. Mas se você busca de fato a melhor nutrição, você comeu o que você foi feito para comer, e a melhor escolha seria você cada vez mais comer menos desses alimentos, que são a base, né, de grãos, e comer cada vez mais frutas. Inclusive, essa alimentação baseada em frutas, ela vai ser muito mais benéfica para o planeta. O sistema produtivo das frutas, como a gente pode ver aqui, ele é um sistema muito mais harmônico. Então a gente consegue fazer consórcios de frutas, a gente já tem grandes plantios de consórcios de fruta. Então, por exemplo, como a gente tem aqui o mamão e a banana. As frutas, elas servem de alimento para a fauna. Os grãos, eles podem servir, mas as frutas, elas alimentam uma quantidade de fauna muito maior. Os pássaros fazem casa nas árvores. A gente não precisa estar sempre revirando esse solo. Então, quando a gente tem uma cultura anual, normalmente ela produz ali na época de chuva, a gente retira aquela cultura e não sobra nada. O resto do ano inteiro, aquele solo ele fica exposto, não tendo alimento para a fauna, o solo esquenta pelo sol, o sol batendo direto, a gente tem perda de matéria orgânica, ou seja, o carbono, né, que hoje em dia tá se falando muito, ele é perdido, ele vai para a atmosfera contribuindo para esquentar a atmosfera. Sendo que um plantio de frutas, normalmente ele vai ser perene, né, principalmente as frutas que levam mais tempo, como abacate, manga, banana. Esse solo não vai ser revirado, é muito comum, hoje está até mais comum, deixar o solo coberto no plantio de frutas. Então você tem aí diversos benefícios. E aí você deve estar pensando, né, se é possível produzir tanta fruta quanto se produz de grão, né? Para você ter ideia, em 1 hectare plantado de banana, a gente chega a produzir 50 toneladas de banana. Enquanto 1 hectare de milho produz 5 toneladas. 1 hectare de soja também bem parecido, entre 5 e 10 toneladas. Então, é lógico que a gente tem frutas que não são tão produtivas quanto a banana, mas a gente tem grãos também que não são tão produtivos quanto o milho, quanto o arroz e quanto o soja. Então a gente teria que ter uma base alimentar nessas frutas que são muito produtivas. As frutas, além disso, consomem menos água do que as culturas anuais. Mesmo que você não tenha costume com a agricultura, provavelmente você já viu um pé de abacate, um pé de manga. E o pé de abacate ele cresce para cima, né? Então ele ocupa um espaço vertical. Produz toneladas, apenas um pé de abacate por ano consegue produzir toneladas. Enquanto uma planta de trigo ou um milho, ele vai produzir muito pouco naquela mesma área, né? Então, assim, a capacidade produtiva das frutas é muito maior do que a capacidade produtiva dos grãos. E tem outro argumento usado por pessoas que preferem, né, ou defendem esse consumo de grãos, como por exemplo é o caso do arroz,
que eles comentam que de fato, né, nos grãos eles têm um aporte de calorias, então isso daria mais energia, seria um jeito melhor de sobreviver do que comparado a frutas, que de fato tendem a ser mais baixas em calorias. Mas na verdade, se a gente olhar para a questão da produtividade, como o Hugo acabou de comentar, dessa questão da produção que é possível no mesmo espaço, não faz o menor sentido da gente consumir mais grãos do que fruta. Isso fez muito sentido na época justamente de 10, 12 mil anos atrás, onde não se tinha ainda tecnologia para isso, e a gente tinha que alimentar, né, uma população, digamos que maior, e não tinha esse conhecimento de plantio, de local, de culturas, de como misturar. Mas a partir do momento que a gente tem acesso a essa tecnologia, não faz sentido a gente continuar vivendo e se alimentando como a gente vivia, né, nesse passado, que é um passado recente, de 10, 12 mil anos. Sendo que durante esses nossos 300 mil anos como espécie, tirando esses 10 mil anos, então durante 290 mil anos, a base da nossa alimentação era de fato muito mais as frutas. Nós sabemos dos desafios que tem numa alimentação com base em frutas, né? Hoje as frutas custam muito mais do que os grãos, né, no geral, mas se a gente tivesse uma produção focada em frutas, esse valor com certeza iria diminuir. E a ideia é que isso fosse feito de forma gradual, né? Então a gente teria uma mudança gradual, as pessoas se alimentando das frutas do local ou as frutas que estão disponíveis, as frutas que são mais abundantes, como é o caso da banana, né, que é a fruta mais consumida no mundo. Então, em todos os lugares do planeta, praticamente, eu acho que é possível se alimentar de banana, né? Então, a proposta da gente é isso, é que seja uma mudança gradual. Entre os desafios que temos, né, no consumo das frutas é a própria conservação, né? Então, o grão é mais fácil de ser conservado, mas hoje a gente tem diversas tecnologias, né? Então, a gente tem a fruta desidratada, a gente tem geleia, a gente tem diversas maneiras de consumir a fruta, como polpas de suco. Então a proposta é que você acrescente frutas, né, na sua alimentação e talvez pense em diminuir esses carboidratos, né, os grãos. Isso a gente já mostrou, né, Matheus falou que vai te ajudar na sua saúde e eu tenho certeza que vai ajudar também na saúde do planeta em si. Inclusive, aqui a gente tem um espaço, né, de agrofloresta, então imagina se todo plantio pudesse ser dessa forma, ouvindo os pássaros cantarem, né? Os próprios trabalhadores que trabalham nesse tipo de produção têm um outro conforto térmico, né? Não está sempre no sol, aqui não fica uma temperatura escaldante, mesmo que o dia esteja quente. Então são diversos benefícios, né? A gente tem vários tipos de animais introduzidos nesse tipo de produção. E sobre a alimentação orgânica, a gente já sabe que de fato o alimento orgânico ele vai ser mais nutritivo, principalmente nessa parte dos fitoquímicos, por isso que ele tem um cheiro diferente, ele tem um gosto diferente, ele tem uma cor diferente, porque justamente a planta ela é mais nutritiva. E a gente sabe que infelizmente não são todas as pessoas que conseguem comer e ter uma base de alimentação orgânica. Mas foi isso que a gente acabou de comentar aqui. Se você começar comendo nem que seja uma banana orgânica, uma maçã orgânica, seja uma vez por semana, ou se você conseguir diariamente, isso já vai fazer bem tanto para você quanto para o planeta. E cuidar também com aquela conta para o barato não sair caro. Às vezes você está falando que a alimentação é muito cara, mas você não percebe que você está gastando com outras futilidades, que lá na frente você vai estar mais pobre, pior de saúde, você vai gastar o dinheiro que aqui você economizou com a alimentação, você vai gastar o dobro ou o triplo com o remédio, ainda alimentando uma indústria que com certeza não quer saber da sua saúde. Enquanto quando você investe o seu dinheiro em quem se preocupa em fazer o melhor para o planeta e para você, você de fato está tendo esse benefício extra. Ou seja, você investe em você, a fruta, o alimento ali, te dá essa saúde de volta e você também está contribuindo com o seu dinheiro, que eu sei que é muito suado, né, e trabalhado para ser adquirido, mas você está justamente direcionando esse dinheiro para uma pessoa que no fim está fazendo bem para você e também para o planeta como um todo. E para você que acha que não gosta de fruta, ou seja, que você está achando que esse vídeo não faz muito sentido porque você não gosta de fruta, eu sugiro que você vá até uma feira, encontre um produtor local e pegue uma fruta que foi produzida com dedicação, que esteja realmente bonita. Saia do comodismo, não vá apenas no supermercado e compre a fruta que está lá. Compre uma fruta que realmente tem qualidade e eu acho que tem grandes chances de você passar a gostar das frutas, porque como a gente tem falado aqui nesse vídeo, você é feito para comer frutas. Inclusive, se quiser conhecer mais nossos produtos, vou deixar o site aqui na descrição. A gente entrega em todo o Brasil.
não deixe de curtir, se você gostou desse vídeo, compartilhar. Segue também o Matheus nas redes sociais aí, no YouTube, no Instagram. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até a próxima. Valeu! E lembra, na dúvida, Dobra as frutas! Que maracujá bom. Tá top.